Na medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 1924, relator originário era o ministro Zé Nélio da Silveira, requerente à Confederação Nacional da Indústria. O ministro-presidente, então, Nelson Jobim, havia pedido vista dos autos e, no dia 29 de março passado, Sua Excelência proferiu o seu voto vista, indeferindo o pedido de liminar, acompanhando o relator, e depois disso ficou consignado que pedir a vista o ministro Eros Grau. No entanto, o ministro Eros Grau substitui o ministro Maurício Correia, que já havia votado. Portanto, a vista não é do ministro Eros Grau, e sim do ministro Joaquim Barbosa. Eu faço essa retificação para que conste que os autos estão com vista ao ministro Joaquim Barbosa. Senhores ministros, chamo a julgamento do calendário de ontem o recurso extraordinário 208.526, de que é relator o ministro Marco Aurélio, recorrente em Intral S.A. Indústria de Materiais Elétricos, recorrida à União. A última decisão era a seguinte: após o voto do ministro Marco Aurélio, que conhecia e dava provimento ao recurso para o fim de conceder a segurança e declarar a inconstitucionalidade do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 7.730 e do artigo 30 caput da Lei número 7.799, pediu vista dos autos o senhor ministro Eros Grau. Portanto, com a palavra o ministro Eros Grau. Senhora presidente, o parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 7.730, de 89, e o artigo 30 da Lei 7.799, também de 89, contemplar a OTN no valor de 6,92 cruzeiros novos para ser aplicada a correção monetária das contas de balanço. O acordo recorrido decidiu sobre essa matéria, índice de correção monetária aplicável às demonstrações financeiras, fundado unicamente em interpretação da legislação infraconstitucional. Daí porque não se cogita, no caso, de ofensa direta à Constituição. Eventual ofensa a ela dar-se-ia de forma indireta, circunstância que inicialmente impede a admissão do extraordinário. Eu estou citando alguns precedentes e continuo, mas não é só. O acordo recorrido corretamente adotou o seguinte fundamento: o Judiciário não pode substituir o indexador legal porque só funciona como legislador negativo. A declaração de inconstitucionalidade do artigo 30, parágrafo 1º da 7.730, ratificado no 30 da 7.799, suprimindo o indexador legal, deixaria a parte sem qualquer indexador para a correção monetária de suas demonstrações financeiras. Portanto, ao juiz não cabe substituir o indexador legal por outro que lhe pareça apropriado, pois estaria legislando, o que é vedado. Fecho aspas. A recorrente alega desde a inicial que o índice legal fixado para a correção monetária das demonstrações financeiras não refletiria a inflação real do período. É, porém, certo que não cabe ao Judiciário, que não exerce função legislativa, arbitrar, sem qualquer base científica ou econômica, um índice que lhe pareça o que melhor expresse a inflação ocorrida no mês de janeiro de 89. Nem mesmo detém dados e informações econômicas suficientes para o exercício da determinação de índice que de fato reflita a inflação de determinado mês. É certo, ademais, ser insustentável a fixação da OTN no valor de 10 cruzados novos e 90 centavos, visto que definido a partir de uma suposta inflação real, de 70, real entre aspas, de 70,28%. Como observaram o juiz de primeira instância e o ministro Salvo de Figueiredo, o valor do IPC calculado em 70,28% tomou por base um período de 51 dias e não os 30 dias normais de um mês. A atribuição de índice de correção nesse patamar beneficiaria injustificavelmente o contribuinte, afetado às suas demonstrações financeiras por efeitos inflacionários meramente fictícios. Ademais, as pessoas jurídicas não são titulares de direito à imutabilidade de índice de correção monetária. Há precedente nesse sentido, estou citando o RE
149.944, relator Ilmar Galvão. Não cabe ao Judiciário definir correção monetária onde a lei não o fez, sob pena de substituir-se ao legislador em matéria de sua estrita competência. E há também precedentes em questões similares, que eu estou apontando aqui, e digo, o acordo recorrido reafirma a orientação do Supremo. Por fim, eu quero fazer uma observação, é que veio a mim sucinto material da recorrente, também distribuído a outros ministros dessa Corte durante a sessão de ontem, no qual, em nota de rodapé, é feita referência a um texto de minha autoria. A citação é equivocada, inteiramente equivocada, injustificavelmente induzindo quem tome conhecimento desse memorial a erro crasso. Do meu texto não consta absolutamente nenhuma alusão à correção monetária das demonstrações financeiras das sociedades anônimas a que respeita a Lei 6.404. Ali eu trato de outra matéria, a incidência da correção monetária no âmbito de desapropriações. Então, pedido vênia ao ministro Marco Aurélio, eu não conheço o recurso. Se conhecesse, aí ele negaria provimento. O eminente relator, ministro Marco Aurélio. Para a questão de fato, Vossa Excelência tem a palavra. Em que pese a decisão recorrida falar sobre troca de índice, não é essa a questão central dos autos, e sim a aplicação de uma lei vigente à época da mensuração da inflação, que foi destituída do mundo jurídico, desatendendo o princípio da legalidade e retroatividade. Quanto ao texto citado no memorial, gostaria só de salientar que nós reproduzimos o que está na Revista dos Tribunais, 1984, página 89, quer dizer, a intenção não foi a de confundir, Sua Excelência, de forma alguma. Nós trabalhamos nesse tribunal há 20 anos e com toda a fidelidade com relação aos autos e ao que a gente sustenta. Muito obrigado, Vossa Excelência. Excelência. Senhora presidente, eu não quero entrar em debate, quero esclarecer que não há nada na Revista dos Tribunais. O que há é um livro publicado pela editora Revista dos Tribunais. E como fui eu que escrevi, eu sei que estou sendo fiel à verdade no que eu acabo de dizer, que, aliás, me irritou muito ontem. Pois bem, o ministro Eros Grau não conhece, portanto, do recurso. Colho o voto do ministro Joaquim Barbosa. Eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o voto do ministro Grau. Ministro Carlos Brito não está? Ministro César Peluso. Lewandowski não vota. Eu não colhi o voto do ministro Lewandowski, perdão. Lewandowski entrou na vaga de Carlos Veloso. Eu só quero conferir se, por acaso, o ministro Carlos Veloso não havia adiantado o voto. Nelson Jobim pediu vista. Está certo. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu estudei o material que me foi encaminhado, com certa detença, uma certa verticalidade, e eu, data vênia, conheço do recurso e peço licença para acompanhar o eminente ministro Marco Aurélio, porque eu concluo, à vista desse material todo que recebi, que realmente a fixação da OTN em bases absolutamente artificiais, retroagindo para colher fatos anteriores, no meu modo de entender, realmente fere o princípio da irretroatividade, da anterioridade e até mesmo da legalidade. Agora, apenas uma coisa me preocupa, porque a questão desses índices foram muito debatidos nos tribunais, seja nos tribunais inferiores, ou, enfim, estaduais, federais, mesmo no STJ e esta Corte também. Eu tenho um pouco de receio de nós simplesmente julgarmos procedente esta ação, pelo menos no que diz respeito ao meu voto, e nós, de certa maneira, convalidarmos aqui o índice apontado aqui pelos requerentes de 70,28. De longa data, os tribunais têm afastado esse índice em janeiro de 89, porque se entendia, e como se entende até hoje, que nesse índice estavam computados 15 dias do mês de dezembro, 31 dias do mês de janeiro de 89 e 5 dias do mês de fevereiro.
Então, a jurisprudência passou a entender que o índice correto seria de 42,72, com base, inclusive, nos estudos do IBGE. Os tribunais têm, então, adotado esse índice, e depois, para o mês subsequente, que era o mês de fevereiro de 89, adotou-se o índice de 23,60. E esse índice até vem sendo adotado aqui no Fundo de Garantia, para a correção do Fundo de Garantia, segundo a jurisprudência desse tribunal. Então, senhora presidente, e a partir de fevereiro, os índices foram restabelecidos. Foi um momento histórico em que houve uma anomalia no cálculo dos índices. Então, eu entendo que não poderia ter sido fixado um índice absolutamente artificial, data vênia, completamente, enfim, desligado da realidade fática, da inflação, verdadeiramente apurado pelos órgãos oficiais, inclusive pelo IBGE, e por isso eu julgo procedente a ação, mas com esta ressalva, que não estou fixando nenhum índice, deve-se aplicar os índices oficiais vigentes à época. Vossa Excelência também dá provimento, então. Dou. E declara a inconstitucionalidade. Senhor? Não seria o caso de devolver essa matéria às instâncias ordinárias? O voto do ministro Lewandowski que chega a há um essa pedido, o consequência. pedido formulado na impetração é único. Após o competente parecer, após o competente parecer do Ministério Público Federal, seja concedida a segurança em caráter definitivo, a fim de que seja afastado de forma perene o ato coator que exige o pagamento do imposto e da contribuição referente ao ano base 94 subsequentes, sem considerar os efeitos fiscais oriundos da correção de suas demonstrações pela fixação da OTN de janeiro de 89 em 10 cruzados novos e 50 centavos, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade. Pede a observância, né, da OTN de 89. Sim, sim. Não, isso seria nesse sentido, sim. Sem a fixação, Sim, apenas sem para a não fixação. exigirem, segundo a lei nova, né? E devolvendo ao tribunal. Aí, evidentemente, não sei se cabe a devolução, porque é só para a inexigibilidade, né? Sim, mas fica sem índice. Não fica a legislação da época, sim, mas não se pede, né, o reconhecimento É mandado em de si. segurança, né? É mandado de segurança, só se pede o afastamento, né, do ato apontado como coator, né? Nós nem Por isso é que poderíamos eu ter acho que não cabe no mandado de segurança nós fixarmos, né, sem dúvida. o índice, né? E nós não temos papel de legislador positivo. Porque se fosse ação ordinária, aí, Hoje, a ontem, não ser... Um índicezinho pequenininho. Bem, colho o voto do ministro César Peluso. Após os votos do ministro Eros Grau, que não conhecia do recurso, no que foi acompanhado pelo ministro Joaquim Barbosa, e do ministro Ricardo Lewandowski, que dava provimento ao recurso, pediu vista dos autos o ministro César Peluso. Muito bem. E os outros? Chamamos. É a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa? Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência é também relator. Você já foi? Junto? Eu não chamei. Não chamei. Eu vou chamar também, ministro Marco Aurélio, para continuidade de julgamento, a matéria é idêntica. O recurso extraordinário 256.304, de que Vossa Excelência é relator, recorrente é Construalvo Empreendimentos Imobiliários e recorrida à União. Neste processo, a última decisão é a seguinte: após o voto do senhor ministro Marco Aurélio, que conhecia e dava provimento, nos mesmos termos do anterior,
declarando a inconstitucionalidade, pediu vista ao ministro Eros Grau. Falaram, etc. Então, neste caso, o ministro Eros Grau É idêntica, tem é idêntica. o mesmo posicionamento, eu aponto todos os votos. Portanto, declaro que, após o voto do ministro Eros Grau, que não conhecia do recurso, no que acompanhado pelo ministro Joaquim Barbosa, e do voto do ministro Ricardo Lewandowski, que dava provimento ao recurso, pediu vista ao ministro César Peluso. Você também é imposto de renda? Pronto. Ministro Marco Aurélio. Sim. Vossa Excelência é relator do recurso extraordinário 188.083, recorrente é Transmaribo Limitada e outro, e recorrida à União. Aqui também é. A matéria diz respeito também a imposto de renda, correção monetária das demonstrações financeiras do exercício de 1989. Lei 7.799, de 89, artigos 2º e 3º. Né? Há advogado presente? Não? Não. A questão se não idêntica, mas semelhante à anterior. E envolve também a Lei 7.799, de 89. Tem um voto redigido, né? E, após aludir à melhor doutrina geral da Taliba e Roque Antônio Carrasa, princípio da irretroatividade, ter as considerações, né? Aludo ao incidente de inconstitucionalidade, menciono aqui voto do juiz Teori, deixou explicitado no voto proferido que o princípio da tem como escopo maior a ciência prévia ao contribuinte da regência do tributo, dele não podendo ser retirado o sentido prático, né? Teço considerações e termino, então, concluir nesse contexto normativo, a recorrente viu surgir no próprio patrimônio o que é assegurado pela Lei 7.730, de 89, ou seja, o término da indexação do balanço, afastada a correção. A peculiaridade, presidente, eu vou ler o voto. Pois não. E certamente o ministro Eros Grau pedirá vista. Não é o mesmo, não. Eu estou vendo que não é. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região acolheu o pedido formulado em apelação, sufragando entendimento assim sintetizado na ementa do acórdão de folha 247 a 250. Constitucional, tributário, imposto de renda, correção monetária das demonstrações financeiras do exercício de 89. Lei 7.799, de 89, artigos 2º e 3º. Constitucionalidade da exigência, recurso provido. Sobreveio a protocolação de embargo de declaração, acolhidos para esclarecer que os fundamentos para a decisão tomada são também os do acórdão desta turma, de 12 de agosto de 1992, de folha 173, e os votos que dela fazem parte integrantes. No extraordinário, interposto com a alegada base na linha A, articula-se com a configuração de ofensa ao artigo 150, 3, alíneas A e B da Constituição Federal. Alude-se à inutilidade da decisão do plenário na arguição de inconstitucionalidade, uma vez que, na inicial, apontara-se a desarmonia com a carta do artigo 29 da Lei 7.799, de 89, enquanto o colegiado maior apreciou a matéria sob o ângulo do artigo 30, parágrafo 2º do diploma. Insiste-se na contrariedade do artigo 29
da Lei 7.799, de 89, ao diploma máximo, por olvidar os princípios da irretroatividade das leis e da anterioridade. Sustenta-se que a referida lei foi publicada no Diário de 11 de julho de 89, não podendo, portanto, retroagir a janeiro daquele ano, até porque o fato gerador do imposto de renda abrange um determinado período e, uma vez iniciado este, nenhuma lei posterior poderá influir na obrigação. Afirma-se que o contribuinte conta com o direito de apurar os lucros reais e o tributo sobre ele incidente de acordo com a legislação vigente no dia em que começado o período base, no caso, 1º de janeiro de 1989, e que o fisco tem a obrigação de aferir a inflação de forma igual para todos, procedimento de resto obstado mediante o citado preceito legal, que implicou a alteração do lucro real dos contribuintes, gerando aumento fictício. A Fazenda apresentou as contrarrazões de folha 290 a 295, defendendo que a atualização monetária da base de cálculo do tributo, aspas, não traduz majoração do pré-existente, devendo a utilização dos critérios de atualização monetária definidos na lei se fazer nos termos e nos limites por ela impostos. O juízo primeiro de admissibilidade registrou a relevância da matéria a ensejar o pronunciamento desta Corte. A Procuradoria emitiu o parecer de folha, preconizando o não conhecimento do recurso e ao relatório. O voto de Vossa Excelência. Analiso os pressupostos gerais e os tenho por atendidos e digo, em jogo faz-se o disposto nos artigos 29 e 30 da Lei 7.799, de 89, que entrou em vigor, o dado é importante, em 10 de julho de 1989. Eis os textos respectivos, e aí nós temos a disciplina da correção monetária, né? Esclareça-se que a medida provisória número 32, de 15 de janeiro de 89, transformada na Lei 7.730, 31 de janeiro de 89, afastou, mediante revogação do artigo 185 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76, bem como do Decreto 2.341, de 29 de junho de 1987, a desindexação do balanço. Isso ocorreu mediante o denominado Plano Verão. Eis que é fixada a correção monetária com base no valor da OTN de 6 cruzados novos e 92 centavos em julho de 1989, para efeito de determinação do lucro real, base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas. Previu-se no artigo 2º da Lei 7.799, de 89, a atualização monetária das demonstrações financeiras, revelando-a, o citado artigo, na forma estabelecida em artigos seguintes. Então, dispôs que seria ela efetuada a partir do balanço levantado em 31 de dezembro de 1988, artigo 29, preceituando o parágrafo 2º do artigo 30, que, a partir de 1º de fevereiro até 30 de junho de 89, considerar-se-ia a conversão em número de PTN vigentes no mês de acréscimo. Conclui-se que a normatividade, surgida ao término do primeiro semestre, veio a implicar modificação substancial, refletindo no cálculo do próprio imposto de renda. No caso, não se trata de simples atualização de tributo devido, mas de tomada de fatos surgidos sob regência específica para dar-se a eles nova conotação jurídica. Conforme ressaltado na inicial, o sistema reintroduzido mediante a Lei 7.799, de 89, tem repercussão no resultado da incidência do imposto sobre a renda, dependendo quanto à geração de saldo credor ou devedor da relação de valores entre o ativo permanente e o patrimônio líquido. Com a sistemática, tem-se o surgimento de renda a ser tributada, de lucro a servir de base no cálculo do imposto de renda.
ainda que se potencialize a circunstância de, para efeito de saber o imposto de renda devido, levar-se em conta o fechamento do balanço em 1989, o texto da Lei 7.799, de 89, ao alcançar a correção monetária das demonstrações financeiras no período de 1º de fevereiro até 30 de junho de 89, acabou por implicar a retroatividade vedada no artigo 150, inciso 3, alineado à Constituição. Em suma, a recorrente sofreu os efeitos da situação jurídica criada pela Lei 7.730, de 89, no que prevista a desindexação, com o acerto relativo ao mês de janeiro de 89. Foi surpreendida, no mês de junho de 89, com a modificação substancial introduzida inicialmente pela medida provisória número 68 e depois pela Lei de Conversão, implementada a retroatividade para cobrir período de disciplina diversa, quando inexistente a correção. Atos e fatos jurídicos ocorridos antes da lei em comento foram apanhados em retroatividade que contraria até mesmo o objetivo maior da normatização, que é a segurança jurídica. Não se coloca em dúvida a possibilidade constitucional da volta à indexação do balanço. O que cumpre notar é que o período coberto pelo diploma que afastou não poderia ser considerado, como foi, pelo parágrafo 2º do artigo 30 da Lei 7.799, de 89, gerando, sob o ângulo da retroação, situação jurídica gravosa, porquanto surgida renda sem que diploma anterior dispusesse sobre os respectivos fatos geradores. Vale ter presente o que é asseverado na inicial. Como a correção monetária de balanço determina, indubitavelmente, uma nova aquisição de renda a ser adicionada ao lucro real, provocando como consequência fatal o aumento do imposto de renda a pagar, a lei que a instituiu só poderá ter eficácia no exercício seguinte, aquele em que foi publicada, em respeito ao princípio constitucional da anterioridade, consagrada pela Carta em seu artigo 150.3b, in verbis. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Conforme, digo eu, salientado pela melhor doutrina, Geraldo Ataliba e Roque Antônio Carrasa, o princípio da irretroatividade da norma há de ser perquirido e preservado no âmbito da eficácia dos resultados provocados pelas leis. Fatos anteriores à Lei 7.799, de 89, a demonstração financeira, tal como resultante da Lei revogada 7.730, de 31 de janeiro, não podem ser, de 89, não podem ser apanhados por diploma a eles posterior, sob pena de solapar-se o sistema voltado à preservação da segurança jurídica. Há de se estabelecer distinção entre o período base de incidência relativamente às pessoas jurídicas, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e a disciplina de fatos verificados nesse interregno, devendo ser preservada a regência do momento em que hajam surgido. Esse enfoque esteve presente quando da prolação da sentença, oportunidade na qual se afastou por inconstitucional a correção versada no artigo 29 da Lei 7.799, de 89, folha 122 a 133, em grau de apelação, precedendo o incidente de inconstitucionalidade, o então juiz Teori Zavascki deixou explicitado no voto proferido que o princípio da anterioridade tem como escopo maior a ciência prévia ao contribuinte da regência do tributo, dele não podendo ser retirado o sentido prático e, portanto, a respectiva concretude. Sua Excelência estabeleceu no voto de folha 164 a 169
a diferença entre os princípios da irretroatividade e da anterioridade, assinalando que o primeiro somente é observável em relação aos tributos não alcançados pelo segundo. Em última análise, observada a ordem natural das coisas, o sentido vernacular e técnico dos vocábulos, a anterioridade já exclui a retroação da norma. Então, proclamou que a lei só incide sobre fatos que venham a ocorrer após a sua vigência, princípio da irretroatividade, e o tributo devido em razão de tal incidência só pode ser cobrado a partir do exercício seguinte ao da sua publicação. Por isso, concluiu Sua Excelência que, ante o princípio da irretroatividade, a Lei 7.799, de 10 de julho de 1989, não poderia ter incidência sobre a desvalorização da moeda ocorrida no período anterior à própria vigência. Em relação a tal espaço de tempo, ter-se-ia de atentar para o texto do artigo 29 da Lei 7.730, de 31 de janeiro de 1989. Entendeu Sua Excelência não pela inconstitucionalidade da Lei 7.799 de 89, mas pelo conflito com a Carta da República do disposto no parágrafo 2º do artigo 30, que fixou a correção monetária incidente sobre fatos surgidos no período pretérito. Confira-se com o que se contém a folha 164 a 169. No mais, outra foi a conclusão do colegiado de origem ao dirimir o incidente de inconstitucionalidade. Prevaleceu a ótica do juiz Ronaldo Ponzi, que as folhas 201 e 202 ficou assim sintetizada. O princípio da irretroatividade tributária não afasta toda e qualquer retroatividade, mas apenas aquela que fere o direito adquirido, que, em matéria de imposto de renda, se traduz em direito de se ver cobrado do referido imposto sem novas hipóteses de incidência ou sem majorações ocorridas após o início do período base. Na espécie, o dispositivo legal acoimado de inconstitucional não majorou o imposto de renda, mas apenas, de forma legal e oportuna, determinou a incidência de correção monetária em face da inflação efetivamente ocorrida no período de 1º de fevereiro de 89 a 30 de junho de 89, em relação às demonstrações financeiras, como forma de tornar adequadas aos efeitos da inflação os respectivos valores. Tal procedimento, aliás, consistente em considerar os efeitos da espiral inflacionária sobre as demonstrações financeiras, tem se constituído em objeto de inúmeras postulações de contribuintes, no sentido de tornar realísticos os resultados obtidos pelas empresas, tese que tem merecido integral acolhimento por parte do Poder Judiciário. Convém assinalar que o dispositivo legal de que se trata manteve o mesmo critério de correção monetária existente no início do exercício social de 1989, lastreado na variação do IPC. Digo, sob o ângulo lógico, o que consignado no acórdão relativo ao incidente contraria o princípio do terceiro excluído. Uma coisa é ou não é. Em se tratando de retroatividade, considerados especialmente os campos penal, quando a visão se passa em termos de gravame para o acusado, e tributário, levando em conta a exacerbação do ônus para o contribuinte, não cabe a admissão do meio termo, distinguindo-se a gradação da retroatividade. Há mais, entretanto, no próprio acórdão proferido indica-se como óbice a retroatividade da norma a existência de direito adquirido. Ora, se até junho de 1989 esteve em vigor sistema que afastava a indexação, é possível restabelecê-la de forma retroativa, apanhar fatos verificados no período de vigência do diploma anterior? Operada a retroatividade, não se alcança o direito adquirido do contribuinte? O que é assentado pela Corte de origem importa no desconhecimento de direito introduzido pela Lei 7.730, de 31 de janeiro de 1989,
quando, a partir do Plano Verão, teve-se presente o afastamento da inflação desenfreada. Foi uma visão prognóstica de que não haveria. Aí, como houve de janeiro a junho, né, quando chegou em junho, restabeleceram e pretenderam fazer retroagir o restabelecimento a janeiro, né? A citada lei, mediante o artigo 29, implicou a revogação da Lei das Sociedades Anônimas, mais precisamente do artigo 185 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como das normas de correção monetária de balanço previstas no Decreto-Lei 2.341, de 29 de junho de 1987. E isso se fez não de maneira implícita, por meio de revogação tácita, mas de modo a deixar o término da indexação extremo de dúvidas. A única ressalva contemplada ficou restrita à correção no mês de janeiro, dispondo, então, o artigo 30, que é aquele artigo que nós vimos no processo anterior, que versa a correção mediante a tomada de empréstimo da OTN, que estava em 6 cruzados novos e 92 centavos. Nesse contexto normativo, a recorrente viu surgir no próprio patrimônio o que é assegurado pela Lei 7.730 de 89, ou seja, o término da indexação do balanço, afastada a correção do mês de janeiro, e vindo à balha a Lei 7.799, de 10 de julho de 89, com previsão retroativa, forçoso é concluir, como fez o relator na origem, hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Zavascki, pela inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 30 nela incerto. É como voto na espécie, restabelecendo a concessão da segurança e consignando que, no caso, incide o princípio da anterioridade, a apanhar o balanço do ano em que é editada a lei. Ministro Ricardo Lewandowski. Acompanho o relator, senhor presidente. Ministro Eros Grau. Senhora presidente, com todas as vênias do ministro Marco Aurélio, e atendendo até a sua premonição, eu vou pedir vista. Eu vou pedir porque eu fico em dúvida. Não estará em ótimas mãos. Não, eu fico em dúvida com relação à extensão do parágrafo 2º do artigo 30, realmente. O meu convencimento é de que a simples alteração de índice de correção monetária não afeta nenhum dos elementos da base de cálculo, né? Inclusive, essa Corte já decidiu, até mesmo que não há direito adquirido. Então, se Vossa Excelência me der essa vênia, eu vou pedir vista. A discussão e o que sustenta a Fazenda é que só haveria uma situação realmente aperfeiçoada se chegasse ao término do ano sem a lei, quando do fechamento do balanço, né? Mas é interessante a matéria. É muito interessante, se Vossa Excelência... Eu peço vista. Após o voto do relator que dava provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista o ministro Eros Grau. Aguardam os demais. Eu vou devolver ele na próxima semana. Próximo. Não, chama a reclamação. Depois eu saio e Gilmar continua. Chama a julgamento, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência, relator, do agravo regimental na reclamação 3.293, agravante ao município de Diadema e agravado o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nesse caso, está com vista o ministro Eros Grau. Com a palavra, o ministro Eros. Senhora presidente, esse caso é extremamente interessante. O eminente relator, ministro Marco Aurélio, negou o provimento ao agravo. Entendeu que a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objeto da reclamação, decisão que implicou expedição de ordem de sequestro, não conflita com o que o Supremo definiu no julgamento da ADI 1662. Peço vênia a Sua Excelência para divergir desse entendimento. O sequestro de verbas foi definido
em razão da ausência de depósito das prestações da moratória constitucional e não de quebra da ordem cronológica de pagamentos. No caso, não tendo sido efetuados os depósitos no vencimento da primeira, da segunda e da terceira parcelas, o sequestro, segundo afirmou o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Estado de São Paulo, no ato impugnado nessa reclamação, encontraria fundamento no parágrafo 4º do artigo 78 do ato das disposições constitucionais transitórias. O Supremo definiu na ADI 1662 que a emenda 30 não criou nova modalidade de sequestro para pagamento de precatórios originários de débito de caráter alimentar. As hipóteses de sequestro de bens para efeito de impor o pagamento de precatórios não alimentares, que são os alcançados pela emenda 30, foram amplamente debatidas no julgamento da ADI 1662, cujo objeto era uma instrução normativa do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Maurício Correia deixou claro no voto que proferiu no julgamento dessa ADI, no que tange ao impacto da emenda 30 sobre os créditos não alimentares ou comuns, o quanto segue. Eu estou transcrevendo aqui e digo no que interessa. O artigo 33 apenas previu, em face do disposto no caput, perdão, eu vou ler tudo porque fica mais simples do que tentar resumir. O novo artigo 78, seus parágrafos, do ato das disposições constitucionais transitórias, ao dilatar o prazo para pagamento dos precatórios pendentes na data da promulgação da emenda 30 e daqueles decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 99, ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o artigo 33 do ADCT e suas complementações, e os que já tiveram seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, o novo artigo 78 apenas previu, em face do disposto do caput, a possibilidade de sequestro de verbas públicas quando vencido o prazo estipulado ou nos casos de omissão no orçamento da quantia necessária ao cumprimento da obrigação ou de preterição do direito de preferência. Embora a matéria tenha sido debatida em preliminar na apreciação da questão posta pelo Ministério Público Federal, estou convencido de que os ministros desta Corte trataram ampla e suficientemente do assunto. Insisto no quanto afirmou o ministro Maurício Correia, no sentido de que o artigo 78, parágrafo 4º, apenas previu a possibilidade de sequestro de verbas públicas quando vencido o prazo estipulado ou nos casos de omissão de orçamento da quantia necessária ao cumprimento da obrigação ou de preterição do direito de preferência. Não tenho dúvida, em relação às circunstâncias e às possibilidades de sequestro para cumprimento das obrigações enumeradas no artigo 78 do ADCT, terem sido discutidas no exame da preliminar suscitada pelo Procurador-Geral da República nessa dia. Ora, na linha do afirmado pelo ministro Gilmar Mendes, na reclamação 2126, tem que os fundamentos das decisões proferidas em ADIs são dotados de efeito vinculante, qual ocorre quanto à parte dispositiva. Por essa razão, não me parece acertada a conclusão de que se esteja nessa reclamação pela primeira vez a discutir as hipóteses de sequestro de bens previstos no artigo 48, no parágrafo 4º do artigo 78. Transcrevo o trecho da decisão do ministro Gilmar Mendes. E aqui eu estou registrando essa decisão, em que ele diz: em verdade, o efeito vinculante decorre do particular papel político institucional desempenhado pela Corte, num trecho que todos já conhecemos. O efeito vinculante abrange também os fundamentos determinantes da decisão. Daí porque estou convencido de que a autorização do sequestro, veiculado pela decisão do presidente do Tribunal de Justiça, objeto da reclamação, é ofensiva à autoridade de decisão dessa Corte. Em oportunidade anterior, eu observei serem três, e apenas três, as situações nas quais a emenda 30 admite sequestro. Vencimento do prazo de 10 anos, do artigo 78, preterição. Eu estou notando aqui que... O prazo, Vossa Excelência, fala não assim, admite quanto ao não pagamento das Não, prestações. Só admite se deixar de pagar realmente as 10. Não, no eu final. vou às três, vencimento do... não admito.
Aqui, preterição, eu estou usando quer dizer, preterição. parcelado há de aguardar. Essa é uma outra questão, essa é uma há de outra coisa. aguardar o credor, né, a passagem dos 10 anos e o inadimplemento do Estado no tocante a todas as prestações. Essa é uma outra questão. Mas eu não vou fugir. Essa é uma outra questão. porque eu não vou fugir ao debate agora. Na minha opinião, houve uma alteração na Constituição que fala em um prazo de até 10 anos. E não diz que tem que ser em 10 e cogita prestações. do sequestro pelo não pagamento, né, de prestação ou não inserção de valor no orçamento para essa satisfação. Se Vossa Excelência me permitir, eu vou terminar de dizer quais são essas 3 hipóteses que eu estou afirmando. Vencimento do prazo de 10 anos, preterição e não preterimento, como diz a Constituição, porque preterimento me parece um vocábulo não registrado, do direito, então é preterição do direito de precedência e omissão. Ela fala em preterimento, né? Está ausente o nosso Carlos Aires Brito, né, para se pronunciar a respeito. É preterição. Bom, não importa. E a omissão, a partir do prazo de 10 anos, da inclusão de verba no orçamento. O Supremo entende, de modo uniforme, que cabe o sequestro unicamente se houver preterição ou direito de preferência, o que se não verificou no caso de Sãos. Eu lembro, a propósito, decidido na reclamação 3197, ministro Joaquim Barbosa, e ainda nas reclamações 2.452, relatora ministra Ellen Grace, e 1.270, relator Maurício Correia. Sendo assim, eu peço vênia para dar provimento ao agravo, para que seja confirmada a medida liminar e se dê provimento à reclamação. Dá provimento ao Você agravo. julga de imediato a reclamação? Nós estamos julgando apenas o agravo contra o ato Eu dou do provimento ao relator agravo que regimental. implicou o segmento à reclamação. Eu não sei nem se o processo está aparelhado para nós julgarmos o pedido. Vossa Excelência tem formulado. razão, eu estou dando provimento ao agravo regimental, é que eu me estendi além do que Para devia que na haja leitura aqui. sequência, né? Eu já fui assim no Presidente, movimento de eu gostaria, inércia. como relator, já que há algum tempo, né, que proferiu o voto, de ressaltar que, primeiro, o agravo, a minuta do agravo não está direcionada visando enfermar a decisão atacada. A decisão implicou a negativa de seguimento porque não se teria, no caso,